Fala pessoal, aqui é o Mário do canal do Investidor e no vídeo de hoje veremos a análise comparativa dos maiores FIIs logísticos. Veremos os principais indicadores e faremos a comparação entre os fundos HGLG 11, XPLG 11 e BTLG 11. Só lembrando que este vídeo não é indicação de compra ou de venda de nenhum ativo. Beleza pessoal? Vamos ao vídeo. Nessa coluna nós temos as informações relacionadas ao HGLG 11, na outra coluna as informações do XPLG 11 e nessa última coluna as informações relacionadas ao BTLG 11. Quanto aos dados patrimoniais, o fundo com maior patrimônio líquido é o HGLG 11, com um PL de 5,1 bilhões de reais. Depois temos o XPLG 11, com um patrimônio líquido de 3 bilhões de reais. E por último temos o BTLG, com um patrimônio líquido de 2 bilhões de reais. O fundo XPLG 11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 111,33 e esse fundo fechou cotado no dia 6 de setembro de 2023 a R$ 112,60. Assim, o seu preço sobre o valor patrimonial está em 1,01, ou seja, o XPLG está sendo negociado com 1% de ágio em relação ao valor patrimonial por cota do fundo. Nas últimas 52 semanas, esse fundo chegou a ser negociado ao valor mínimo de R$ 90,01 e o seu valor máximo nesse mesmo período foi de R$ 114,94. Já o HGLG 11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 153,20 e ele fechou cotado a R$ 160,99, ficando dessa forma com um preço sobre o valor patrimonial de 1,05. Assim, o HGLG está sendo negociado com 5% de ágio em relação ao valor patrimonial por cota do fundo. Nas últimas 52 semanas, o valor mínimo de negociação do HGLG foi de R$ 158,23 e o seu valor máximo de negociação nesse mesmo período foi de R$ 174. O BTLG 11 tem um valor patrimonial por cota de R$ 98,16 e ele fechou cotado a R$ 104,43, ficando dessa forma com o preço sobre o valor patrimonial de 1,06. Dessa forma, o BTLG está sendo negociado com 6% de ágio em relação ao valor patrimonial por cota do fundo. Nas últimas 52 semanas, ele chegou a ser negociado ao valor mínimo de R$ 91,33 e o seu valor máximo de negociação para esse mesmo período foi de R$ 107,48. Quanto à valorização ou desvalorização das cotas desses fundos a mercado nos últimos 12 meses, temos que o XPLG 11 teve a sua cota valorizada a mercado em 6,47% nos últimos 12 meses. Já o BTLG 11 valorizou a sua cota a mercado em 0,63% e o HGLG 11 teve a sua cota desvalorizada a valor de mercado em menos 4,57%. Quanto aos dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, temos que o HGLG distribuiu um total de R$ 14,70, ficando assim com um dividend yield de 9,13% nos últimos 12 meses. Já o BTLG 11 distribuiu um total de R$ 8,92 por cota nos últimos 12 meses, ficando assim com um dividend yield de 8,54%. E o XPLG 11 distribuiu um total de R$ 9,02 por cota nos últimos 12 meses, ficando dessa forma com um dividend yield de 8,01%. Quanto ao último dividendo anunciado, temos que o BTLG 11 anunciou 76 centavos por cota e esse valor representa um dividend yield de 0,73%. O XPLG anunciou 78 centavos por cota, ficando assim com um dividend yield de 0,69%, e o HGLG 11 anunciou R$ 1,10 por cota, ficando assim com um dividend yield de 0,68%. Quanto aos valores em caixa nesses fundos imobiliários, temos que no XPLG 11 o seu caixa representa 1,52% do patrimônio líquido do fundo. Já no BTLG 11, o seu caixa representa 4,63% do seu patrimônio líquido. E no HGLG 11, o seu caixa representa 21,69% do seu patrimônio líquido.
Lembrando que o HGLG acabou de encerrar uma emissão de cotas no valor superior a 1 bilhão e 500 milhões de reais, e esse fundo está em momento de alocação do valor captado na emissão. Quanto à liquidez, o HGLG11 tem uma liquidez média diária de 11 milhões de reais. Já o BTLG11 tem uma liquidez média diária de 6 milhões e 800 mil reais, e o XPLG tem uma liquidez média diária de 3 milhões e 800 mil reais. Mais de 378 mil investidores são cotistas do HGLG, mais de 312 mil investidores são cotistas do XPLG e mais de 224 mil investidores são cotistas do BTLG. O fundo HGLG11 tem uma alavancagem que representa 5,40% do seu patrimônio líquido. O BTLG11 tem uma alavancagem que representa 9,50% do seu patrimônio líquido. E o XPLG tem uma alavancagem que representa 10% do seu patrimônio líquido. Quanto ao início das atividades desses fundos, temos que o mais antigo deles é o HGLG11, pois iniciou suas atividades em maio de 2010. Logo depois temos o BTLG11, que iniciou suas atividades em agosto de 2010. E por último temos o XPLG11, que iniciou suas atividades em junho de 2018. Quanto ao número de ativos, o HGLG11 possui 23 imóveis em seu portfólio, já o BTLG11 possui 22 imóveis e o XPLG11 possui 17 imóveis em seu portfólio. Quanto ao tipo de contrato dos aluguéis desses imóveis, temos que no HGLG11 os contratos típicos representam 68% da ABL do fundo, enquanto que os contratos atípicos representam 32%. Já no XPLG11, os contratos atípicos representam 62%, enquanto que os contratos típicos representam 38%. E no BTLG11, os contratos típicos representam 55% e os contratos atípicos representam 45% da ABL. Quanto à área bruta locável desses fundos, temos que no HGLG11, a sua ABL total ultrapassa a marca de 1 milhão de metros quadrados. Já no XPLG11, a sua ABL ultrapassa 966 mil metros quadrados e no BTLG11, a sua ABL é de 667 mil metros quadrados. Esse fundo possui uma vacância que representa 4% dessa ABL, enquanto que no XPLG a vacância representa 4,5% e no HGLG11 a vacância total do fundo representa 16% da ABL. Todos esses fundos possuem gestão ativa e atuam no segmento logístico. Quanto à gestora, a Credit Suisse é a gestora do HGLG, a XP Vista Asset é a gestora do XPLG e a BTG Pactual é a gestora do BTLG. Quanto à taxa de performance, os fundos HGLG e BTLG11 não cobram taxa de performance, já o XPLG11 cobra 20% de taxa de performance sobre o QCD IPCA mais 6% ao ano. Quanto à taxa de administração, o HGLG11 cobra 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. O XPLG11 cobra em regra de cascata, começando com 0,95% e finalizando com 0,75% também sobre o valor do mercado do fundo. E o BTLG11 cobra 0,9% ao ano, também sobre o valor do mercado do fundo. Temos que a composição do patrimônio líquido do HGLG11 é composta da seguinte forma: 4 bilhões 371 milhões de reais estão investidos em imóveis, 427 milhões de reais investidos em fundos imobiliários, 262 milhões de reais investidos em CRIs, 185 milhões de reais investidos em LCIs, 1 bilhão 123 milhões de reais investidos em renda fixa, 3 milhões de reais investidos em outros ativos, 70 milhões de reais em parcelas a receber e 1 bilhão 264 milhões de reais em obrigações por aquisições de imóveis. Assim, o patrimônio líquido total do HGLG é de 5 bilhões 176 milhões de reais. Temos aqui imagens dos últimos imóveis comprados pelo HGLG. Aqui nós temos as imagens de 3 imóveis do fundo XPLG 11. Temos ainda a evolução da vacância física desse fundo nos últimos 12 meses.
onde essa vacância reduziu de 9% para 4,5%. Temos ainda aqui os principais locatários, onde a Via Varejo representa 12% da receita desse fundo, a Leroy representa 11%, a Renner 8%, Mercado Livre 7%, o mesmo percentual para o grupo Pão de Açúcar, a Mobile representa 6%, juntamente com o grupo Americanas, e outros locatários representam 43%. Já o portfólio do XPLG11 é composto por 90% investidos em imóveis, 9% em cotas de fundos imobiliários e 1% está investido em aplicações financeiras. Basicamente é o caixa do fundo. Aqui temos imagens de 3 imóveis pertencentes ao fundo BTLG. Temos ainda que 41% da receita desse fundo advém de imóveis que estão no raio 30 de São Paulo, 16% advém de imóveis que estão no raio 60 km, 20% estão em imóveis que estão a mais de 100 km de São Paulo e os outros imóveis representam 23% da receita desse fundo. Bom, pessoal, diante das informações aqui apresentadas, para você, qual o melhor fundo imobiliário de logístico? Coloca aí nos comentários a sua resposta, certo? Se você achar que é algum outro FII, também coloque nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e nos acompanhe em demais vídeos. Até a próxima e bons investimentos a todos.